Fala galera, estamos de volta aqui, Giro do Esporte Especial após a convocação da Seleção Brasileira. Já agradecendo a galera nova que está chegando aí no Giro do Esporte do Portal Salvador FM, conhecendo a gente. Você que está chegando, já peço para se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, caso você goste do nosso bate-papo aqui. E seja muito bem-vindo ao Portal Salvador FM para a nossa resenha esportiva. Claro, hoje falando de seleção brasileira, a convocação da seleção brasileira feita ontem pelo Carlo Ancelotti, cheia de novidade, pegou muita gente de surpresa, muitos nomes, e a gente vai debater sobre isso aqui, né, Vini? Vamos nessa, Barreto, definição dos 26 nomes aí convocados para defender a amarelinha, a seleção mais pesada da história do futebol, a única que tem 5 títulos de Copa do Mundo, mas que vive uma seca desde 2002, sem conquistar o título mundial e agora busca o tão sonhado Hexa. A gente já sabe os 26 nomes que vão defender, que vão vestir, inclusive com cravada nossa aqui, viu? Isso aí, cravada nossa aqui. O Everton, né, goleiro da seleção brasileira, falava ontem aqui, se você puxar o vídeo de ontem, vai ver que eu falei ontem aqui que o Everton não iria me surpreender se ele fizesse parte da lista final, viu? Gabaritou, pai, gabaritou. Matou no peito, saiu jogando com qualidade. Mas vamos citar primeiro os 26 nomes e aí a gente vai por parte? Pronto, pode ser. Vamos lá. No gol, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. Nas laterais, Alexandro, Douglas Santos e Wesley. Zagueiros, Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos. Meios campistas, aí tem o Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. E no ataque, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Júnior, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior, fechando aí os 26 convocados. Vamos falar dele, né, que todo mundo, claro, é o nome mais comentado, é o Neymar. Neymar Júnior, de volta à seleção, de volta no momento crucial, né, na decisão final para a lista final da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti falou que não precisaria testar o Neymar, por isso essa convocação sem ter participado de nenhum dos outros jogos com ele. Assim como o Everton, ele disse também que não precisaria ser testado, porque são jogadores que têm bagagem, já participaram aí de momentos importantes da seleção brasileira. E o Neymar Júnior, aí não é palavra do Ancelotti, mas a gente sabe que quem defende que ele é um jogador extra classe. E você tem um jogador extra classe, ele não precisa ser testado. Todo mundo que está assistindo os vídeos aí, Vini aqui já sabe, eu fui contrário à convocação do Neymar Júnior, mas o nome dele tá lá. O GE, o Globo Esporte, trouxe hoje uma informação, Vini, dizendo que houve uma reunião 4 dias antes da convocação, uma reunião por vídeo de Neymar Júnior, Rodrigo Caetano e o Carlo Ancelotti, para expor o Neymar quais eram as condições dele ser convocado. Primeira delas, não vai receber a faixa de capitão. A segunda delas, que ele, no primeiro momento, não vai fazer parte da equipe titular. E uma terceira condição, ele não teria as regalias, principalmente levar a família para o hotel, essas coisas, dessa vez na Copa do Mundo de 2026. Então, essas foram as imposições impostas pelo Carlo Ancelotti para trazer Neymar Júnior para a seleção brasileira, segundo a reportagem do GE. Todas corretas. A questão de ser capitão ou não, ele não deixa de ser uma liderança, mesmo não sendo capitão, porque é um jogador rodado, tem experiência, passar por Barcelona, PSG e tudo mais. É um jogador com mais holofote do time, isso aí não tenha dúvidas. Então, querendo ou não, ele já tem uma liderança ali no time. Mas, diante dele não ter participado desse finalzinho do ciclo, acho ali que tem realmente nomes à frente. O próprio Casemiro, o próprio Marquinhos, são opções ali de usar a braçadeira e ter mais imposição ali, ter mais firmeza na palavra, ter mais liderança a esse nível de ser o capitão das partidas da Copa do Mundo. Sobre a questão das regalias, a gente lembra que na última Copa ele foi o único jogador do Brasil que tinha a família no mesmo hotel, coisa que até então era vetado pela CBF. Então é outro acerto aí da Confederação Brasileira de Futebol, que apesar de entender que o Neymar é um dos ídolos dessa geração, tem que ser tratado como um atleta comum. Um atleta comum que eu digo, outros jogadores do elenco, até para não gerar um ciúmes, um desgaste ali com os próprios jogadores da seleção brasileira. Então,
são decisões acertadas que realmente precisa de um regimento para aí sim começar a botar o Neymar na linha. E a gente sabe que ele, qualidade por qualidade, ele pode decidir algum jogo. Mas para isso precisa estar focado e sem as regalias que a gente já viu ele tendo. E teve a questão que a gente trouxe ontem também, a questão de uma possível contusão que ele tinha tido no jogo Santos e Curitiba. O departamento médico do Santos afirmou categoricamente para a CBF que não tem lesão, então ele vai chegar 100%, naquele 100%, 90%, né, para a seleção brasileira. Acredito que ele não joga mais, o Santos faz um jogo antes da Copa, acredito que ele não joga nesse jogo que o Santos faz, que ele vai aí direto para a Copa do Mundo, que ele vai direto aí para a Copa do Mundo, e acredito que o Neymar chega, como eu disse, 90% para a disputa da Copa do Mundo. Agora aí que eu te pergunto, o Brasil antes da Copa, eles têm 2 amistosos, Panamá aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, no Brasil, e aí depois já viajam no dia seguinte para os Estados Unidos, no dia 6 de junho, enfrentam o Egito, lá nos Estados Unidos já, por ainda amistoso, antes da estreia da Copa do Mundo. Você usaria o Neymar em algum desses 2 jogos? Eu acho que ele vai ser utilizado no jogo daqui, pelo menos nos minutos finais. Mas eu, pelo histórico de lesão que o Neymar tem, já que levou para a Copa do Mundo, eu não utilizaria ele nem um minuto sequer em nenhum dos 2 jogos. Realmente é uma situação para tomar cautela. Eu iria utilizar ele em algum momento, não a partida inteira, mas em algum momento de algum dos 2 jogos. Eu acho que aqui, torcida, Maracanã lotado, acho que vão colocar o Neymar em campo sim. Vamos lá de surpresa, alguém te surpreendeu nessa seleção, na convocação. Vamos falar dos convocados. Quem ficou de fora, paciência, já foi. Dos convocados, quem te surpreendeu? Negativamente falando... Ou positivamente, tanto faz. Negativamente falando, Léo Pereira na zaga. Não levaria... Meu Deus do céu, as oportunidades que ele teve assim, sim, não mostrou serviço na seleção. Grande zagueiro para o futebol brasileiro, grande zagueiro no Flamengo. Dito isso, não deveria ser convocado. Entendo que fez parte do ciclo, acho que tinham outros nomes ali à frente. Tem um que para mim deveria estar nessa lista, só que eu entendo a ausência dele, que é o Alexandro Ribeiro, lá do Lille. Ele era uma das peças que estavam vindo sendo convocadas e tal, só que sofreu uma lesão grave e está retornando por agora. Então, para ele ter esse recondicionamento físico, vai demorar um pouco mais, talvez não esteja apto para jogar a Copa em uma intensidade ideal. Então, entenda a ausência dele. Só que aí tem outros nomes também. Beraldo. Sim. Inclusive, com o Beraldo, o Ancelotti ganharia uma válvula de escape até para fazer a parte do meio de campo. Porque o Beraldo hoje no PSG, em alguns jogos, ele faz volante, faz Sim. primeiro volante e também é zagueiro. Então, seria uma válvula de escape boa ali para trocar. Na verdade, para mim, dos 4 convocados do Flamengo, o Flamengo foi o time que teve mais convocados aí para a seleção brasileira, teve 4 jogadores. Eu acho que os 3 para mim foram surpresas negativas. O Danilo não se justifica para mim a convocação dele, mas é homem de confiança do Carlo Ancelotti. A convocação dele, por sinal, já estava garantida há muito tempo pelo próprio treinador. O Alexandre também para mim não justifica, né, a convocação dele. E o Léo Pereira, para mim também não está justificando, não é um zagueiro de nível de seleção brasileira, como você falou, o Beraldo ficou de fora, poderia ter tido chances na seleção brasileira, é um jogador mais versátil que pode desempenhar outras funções, aproxima muito da questão do Militão, que ficou de fora por conta de lesão, que é um zagueiro que pode desempenhar outras funções. Então esses 3 jogadores do Flamengo, para mim, foram surpresas negativas. E o Paquetá, eu acho que foi por questões de a gente não ter mais jogadores de características para o meio de campo. E o Paquetá é o que se aproxima mais, o que pode trazer mais qualidade ali no meio de campo, mas não que ele esteja jogando para ser convocado para uma Copa do Mundo. Exatamente, mas eu ainda falei no último vídeo exatamente sobre isso, que eu acho que ainda o Paquetá foi penalizado nesse ciclo por aquelas questões lá da investigação das apostas, porque aí ele ficou um tempo parado, acabou ficando longe da seleção também, a CBF em contato com ele, em consenso, preferiu dar um distanciamento ali ideal,
para ele se recondicionar, enfrentou lesões também nesse período, aí depois retorna ao Flamengo já em cima dessa passagem do ciclo já para a Copa, mas eu acho que ele ainda pode entregar algo ali na seleção que hoje a gente não tem, principalmente a qualidade no meio de campo de um jogador de criação. Isso aí a seleção, não só no Brasil, mas de modo geral, é bem decadente, está em escassez no futebol, um meia de criação. E o Paquetá, apesar de não ser esse cara de origem, ele tem alguns lampejos ali mais próximo disso. Isso. E no meio de campo o Brasil não forma mais aquele cara que joga ali no meio de campo, que organiza. A gente não tem essa característica de jogador. Agora uma surpresa boa que conseguiu a vaga no último amistoso aí da seleção brasileira. Eu acho que ele cravou a vaga dele ali. Foi o Danilo do Botafogo. Vejo com muito bons olhos a convocação dele. Na minha escalação você vai dar sua escalação, seu time que você acha que vai estrear. Eu vou dar o meu aqui. No meu time, já vou adiantar aqui, eu acho que o Danilo faz a estreia na Copa do Mundo ali no meio de campo, de titular. Para mim, ele tá no meu time como titular. Agora, Vini, 15 jogadores, 26 convocados, 15 fizeram parte do ciclo anterior. Fizeram parte da Copa do Mundo anterior. Como é que você vê isso aí? Experiência conta, experiência não conta, ou o Brasil não está conseguindo renovar? Eu gosto dessa parte da experiência, acho que a experiência conta sim, total. Só que ao mesmo tempo, de novo, a gente entra naquele assunto do ciclo que foi totalmente remoído. O Ancelotti chega com pouco tempo, ele vai completar um ano agora de trabalho à frente da seleção brasileira. É muito pouco para um ciclo de Copa do Mundo. Então, querendo ou não, muitas peças que estão nessa lista foram premiadas, entre aspas, por já estarem participando do ciclo anterior. Ou por terem a confiança do treinador, que é a questão do Fabinho e do Casemiro. Acho que os dois só estão na seleção pela confiança do treinador. Fabinho mais ainda, né? Que Fabinho vem depois, que já tinha encerrado, entre aspas, esse ciclo de seleção brasileira e volta. Muitos ainda associam que foi a pedido do Casemiro, que era um dos jogadores de confiança dele, mas eu acho até Casemiro e Fabinho, eu acho até uma dupla mais assertiva aí do que outras peças que estão nessa lista. Pois é, seleção brasileira convocada, muito atacante também, né, velho? Muito atacante convocado. Pois é, mais uma vez, né? Copa do Mundo passada também, muito atacante convocado. Agora a gente vai ter a estreia na Copa do Mundo dia 13 de junho. O Brasil fazendo essa estreia, segundo jogo dia 19 e o terceiro jogo dia 24. Exato. 24 de junho, né? 24 de junho. Então o Brasil fazendo essa estreia, você tem sua escalação aí na cabeça ou anotada de quem você acha que pode ir para esse jogo de estreia, o jogo de estreia, né? Vou puxar aqui agora. Para mim o titular vai ser Ederson. Certo, vamos lá. Ederson no gol. Certo. A gente puxa na lateral esquerda Alexandro. Na direita, vamos de Wesley. Certo. Aí na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Certo. Essa é a dupla aí que não tem o que mexer. Vamos de meia, Bruno Guimarães e Casemiro. Certo. Acho que Danilo não começa jogando. E aí eu acho que ele vai meter um 4-2-4 com base no que ele vem fazendo. Sim. Só que botando o Matheus Cunha para fazer aquele balanço voltando, recompondo. Fiquei com essa dúvida aqui na minha montagem. Exatamente. Aí eu iria de Matheus Cunha no ataque, Vinícius Júnior. Sim. Rafinha. E fecharia com... Aí que tá. Menino. Dúvida. Só tem... É agora. Ai, meu Deus. Fecharia com quem, rapaz? Igor Thiago, Endrick. Quem você coloca? Eu fecharia com o Endrick. Com o Endrick. Minha escalação não foge muito da sua, não. A minha seria assim. O Everton no gol, né? Já deu pra sentir que eu tenho muita confiança no Everton, né? Desde ontem apostando nele. O Everton no gol, o Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Aí a gente diverge aí na lateral esquerda. Aí eu vinha com Casemiro, Danilo, do Botafogo, e ali Rafinha. Rafinha fazendo mais ou menos uma função que ele desempenha no Barcelona. E aí eu vinha com, de um lado, o Endrick caindo mais pela ponta como ele fazia no Palmeiras, Vini Júnior e Igor Thiago.
Igor Thiago titular. Igor Thiago titular. Interessante. Um centroavantezão, alto, grande, disputando bola, eu viria com Igor Thiago titular. Acho que a depender do adversário, cabe muito o Igor Thiago de titular, até porque é uma característica que só ele tem. Só ele tem. Só ele tem. De todos os atacantes convocados aí, só ele tem, apesar do Endrick ser, a gente sabe que tem uma força física absurda e ele consegue segurar a bola, consegue fazer pivô, consegue partir para cima. Endrick é centroavante. Eu coloquei ele aqui jogando na ponta para a gente ter 2 atacantes ali, mas ele é um centroavante nato, né? E uma coisa que a gente tinha falado até aqui no off e que para mim, continuo dizendo que cabe a depender da situação do jogo, e inclusive já aconteceu no amistoso contra a Croácia, é a presença do Endrick junto com o Ryan. 2 jogadores extremamente fortes fisicamente falando, que tem o poder do arranque, tem o poder da velocidade. Isso para jogar no contra-ataque como o Brasil jogou nos últimos 2 amistosos, Sim, contra a França e Croácia, é perfeito. Eles, apesar de jogarem na frente, eles têm segurança para... E eu acho uma coisa, eu acho que jogam ali na mesma faixa de campo, e por isso que eu boto o Rafinha fazendo uma atuação que ele faz no Barcelona, e eu acho que o Ancelotti está pensando nisso também, porque se você pegar ali, joga naquela faixa de campo, o Rafinha, o Luiz Henrique, que foi convocado, e o Ryan também foi convocado. Então são 3 jogadores para uma mesma função, então por isso que eu acho que ele vai puxar o Rafinha, e para fazer a ponta ele vai utilizar o Luiz Henrique ou o Ryan, ou até mesmo, como eu coloquei aqui, o Endrick. Eu acho que ele vai mais ou menos por aí, viu, seu Vinícius Daniel? Mas já te digo, para mim, 3 apostas aí dessa Copa que tem tudo para deslanchar. Endrick primeiro, para mim ele vai ser o cara da Copa do Brasil, tem personalidade para decidir jogos. Aí vem o Luiz Henrique, pode ser uma peça muito interessante. Principalmente para entrar durante a partida. Exatamente. E na volância o Danilo. Danilo tem tudo para se destacar, inclusive eu não botei ele no time titular ideal, só que acho sim que tem capacidade para brigar, tem capacidade ali até para, não sei, no decorrer a depender do esquema tático que o Carlo Ancelotti use também de ser titular, é uma variável muito grande. E uma coisa, viu, gente, acho que essa seleção tem uma característica que a anterior não tinha, jogador com fome, que precisa vencer ainda. Jogador com fome. Igor Thiago com fome, Endrick com fome, querendo mostrar tudo para voltar para o Real Madrid grandão. Tem um Danilo querendo voltar para a Europa. Então tem jogador com fome, querendo vencer. Eu acho que tem isso nessa seleção que não tinha na anterior. E vou te falar, eu de modo geral até gostei dessa convocação porque a gente tem jogadores à disposição com características diferentes. Por exemplo, se começar o Casimiro e o Bruno Guimarães de volante, tá. Não deu certo. Se olha para um banco, tem um Danilo que pisa na área, isso aí, que dá uma verticalidade maior na jogada, que chega mais e que ao mesmo tempo tem o poder de marcação e o poder do passe. Uhum. São jogadores que você olha para o banco, apesar de no ataque você ter muitos jogadores de ataque, são jogadores de características diferentes. Totalmente diferentes. Então isso no jogo você vai mudando no que a partida pedir. Isso aí. Pois é, gente, Copa do Mundo, tem muito assunto para falar, a gente vai estar aqui no Portal Salvador FM, a Salvador FM com a cobertura fantástica através da equipe do Galácticos, comandada aí pelo Márcio Martins. A gente vai ter resenha com essa galera também aqui no giro do esporte da gente, então continue acompanhando aí, portalsalvadorfm.com.br. Já segue a gente aqui no canal também, acompanha tudo que está acontecendo. Muito obrigado para toda essa galera nova que está chegando. A gente vai ter muito conteúdo sobre Copa do Mundo também lá em nosso Instagram, no TikTok, em toda a rede social que você ouvir falar aí da Salvador FM. A gente vai estar trazendo conteúdo sobre a Copa do Mundo. E amanhã é quarta, né? Amanhã a gente está de volta aqui falando de Bahia e falando de Vitória, Vini. Mas antes de ir embora aqui, de sair do vídeo, deixa sua opinião, o que você achou da convocação do Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Juba do Bahia fez falta? Diga aí nos comentários. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu.